Fala pessoal, começando aí mais uma análise de fechamento, onde eu vou compartilhar com vocês a atualização dos estudos e dos índices aí do dia de hoje, 29 de setembro, mais uma segunda-feira, iniciando aí também mais uma semana, beleza? Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, iniciando aí mais uma semana, tá? Nosso Ibovespa abre aí com alta no dia de hoje, negociei a 0,65 nesse momento, né? Renovação de máxima histórica hoje inclusive, mas aquele movimento meio, não chove não molha, meio lateral aqui ainda em topo, tá? Mesmo assim ainda gostei da abertura da nossa semana, porque tem ativos aí que continuam subindo, tá? Então tende a ser uma semana um pouco mais movimentada e não muito parada, né, nessa região aqui de topo. Próximo alvo, pessoal, de curto prazo, tem lá em cima no 152.520 pontos, tá? Que é projetando esse movimento aqui embaixo. E poderíamos também projetar aqui, olha, esse fundo ao rompimento da estrutura de lateralidade, olha. Joga o alvo lá em cima no 151.800. Então tem um ímã de preço aqui, olha, em confluência de projeção de pivôs, de rompimentos anteriores, de estruturas importantes, apontando para uma mesma direção. Tá? Então essa região de 151 mil pontos lá em cima é próxima zona aí para o Ibovespa. Tá? Inclusive, a correção que eu digo para vocês seria até interessante nesse cenário, né? Para ele ter força de impulsão para chegar lá, o que seria nada mais do que uma perna de impulsão, né? Uma correção aqui, olha, formação de fundo ascendente e realinhamento de fluxo para cima, tá? Ou seja, continuar essa tendência de alta para o curto prazo, tá? Só para contextualizar aí para vocês. Mas nosso Ibovespa já segue, já inicia a semana subindo. O dólar negocia 0,70 negativo, né? Ainda bem fraco. Mais uma estrutura lateral aqui se formando, né, com suporte na região de 5.285, resistência 5.375. Tá? Então o dólar ainda segue um cenário mais baixista. Tá? Agora deixa eu só trazer minha outra tela aqui para vocês. Espera aí só um segundo. Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, rapidinho. Para ficar melhor para eu conseguir ver aqui, tá? Aí, assim fica melhor para eu conseguir enxergar aqui. Bom, deixa eu só tirar aqui que eu estava dando uma olhada em outra coisa que não tem nada a ver. S&P 500, tá pessoal? Hoje negociei 0,26 negativo nesse momento. Tá? Ainda segue aqui em correção, né? Daquela última forte impulsão de alta. Teste de correção. Tentativa de voltar ao movimento de alta nesse instante, né? Mas segue aqui ainda dentro de um movimento mais lateral em topo. Porém, a tendência, né, a expectativa aí, ela já é de alta, tá? Um dia um pouco mais de boa lá fora. Aí. O Zatec, que é o índice da Nasdaq, mesma situação, tá? Também em região lá de topo, fazendo um processo de correção, por enquanto uma correção aí normal. Temos o Dow Jones, deixa eu voltar aqui para o gráfico de um dia. Segue subindo também, né? Tem zonas aqui de suporte de apoio que ainda nem foram testados, o que demonstra que a tendência de curtíssimo prazo ela está forte. Ele crava o segundo alvo dessa projeção do pivô aqui com renovação de máxima histórica. Próximo alvo do setor industrial dos Estados Unidos fica lá na região dos 48.600 pontos. Tá? O DXY segue aqui ainda corrigindo esse movimento. Tá? Vamos ver se ele para aqui nessas regiões e arma um pivôzinho de alta aqui interno para voltar a testar essa região dos $100. Minério de ferro está corrigindo, né? Correção lá em topo. Deixa eu tirar esse triângulo daqui agora, que parece mais... Opa! Agora ele começa a formar, olha, essa estrutura no topo.
tá? Uma estrutura aqui no topo. Ver se ele não segura aí. Tem outra região de possibilidade para ele testar nos 99 dólares, para quem sabe formar um fundo ascendente e ganhar força para fazer um movimento de impulsão. O petróleo segue aqui mais parado, tá? Voltando para essas regiões 64, 63 dólares, pode sugerir uma possibilidade de compra, aí tem que avaliar, mas é uma região aqui interessante nesse pullback aqui embaixo, tá? O ouro, meus amigos, segue renovando máxima histórica, incrível, né? 3.829 dólares, tá? Mais uma alta aí de 1,33, acionando mais um pivô de alta e indo embora, tá? Deixa eu só projetar aqui, porque eu tinha tirado, né? Projetar esse último pivô aqui, olha. Ele cravou 100%, próximo alvo nos 4.000 dólares, alvo longo, hein? A prata, mais 1,77, né? Renovando máxima. Não é máxima histórica nesse caso? Deixa eu ver. Acho que a prata não é máxima histórica, é? Bom, se eu estiver vendo o código correto aqui, que eu acredito que não, porque só mostra de 2014, mas eu acredito que não é a máxima histórica da prata não, tá? Mas é um movimento bonito, ok? Aqui, eu não vejo, assim, cara, enquanto eu não corrigir, eu não vejo muita compra, tá? As criptos voltam a dar uma reanimada, né? O Ethereum negocia 1,20 de alta. Então a gente já vê que no primeiro reteste aqui dessa zona que eu venho comentando com vocês, já entra uma leve defesa aí no Ethereum, nada demais por enquanto, tá? Mas já é uma possibilidade a partir do momento que ele viola esse fundo interno, da tentativa de, quem sabe, ele voltar para testar a máxima, tá? Então esse era o primeiro ponto de parada, né? Nessa região aqui dos 3.800, mas lembrando que isso aqui é uma faixa, tá? Então ele ainda pode voltar aqui para dentro, ok? Mas como ele já perde esse fundo, vamos ver se a partir daqui ele já ganha força para voltar a renovar a máxima lá, tá? Eu acredito que ele ainda possa voltar a dar mais uma rateada aqui embaixo, ok? Movimento por enquanto só com cara de repique, tá? O Bitcoin já um pouco mais forte, uma alta de 2%, um volume ali, não é um volume dos melhores, é um volume baixo, mas é um volume na média, tá? Também ele já faz aqui o movimento de perder o fundo interno, deixa eu só tirar isso aqui. E vamos ver, né, que ele também testa quase a região aqui, olha, que eu disse para vocês que era uma região para ficar atento, dado que é toda uma zona de possibilidade de defesa compradora, tá? Resumindo tudo, um canalzinho em forma de correção, olha, é isso aqui que tem no Bitcoin. Tudo bem? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso, só esse ponto aqui que é importante. Deixa eu dar uma olhada aqui na Ondo USDT. Ainda segue corrigindo, né? Lateral, nada demais. Link USDT também aqui ainda corrigindo, né? Perde esse fundo interno do movimento de impulsão, mas o volume ainda está bem fraco, tá? Zona de suporte mais forte aí para Link, toda essa região aqui embaixo, ó, dos 19 aos 15 dólares, tá? Que ainda não foi testada, né? Na verdade até foi, considerando aqui o reteste de troca de polaridade desse topo, ele testou minimamente, mas é tudo uma região, tá? Gostaria de ver um pouco mais para baixo, aí entrando naquela questão de oferta e demanda, né? Uma perna de impulsão, que é essa daqui, com esse fundo e esse topo, e o papel voltando em pelo menos fazer uma correção em 50% dessa impulsão, tá? Então isso já é um refino dentro dessas zonas de interesse que eu marco para vocês. Os pontos melhores são sempre ali em regiões de retração, tá? Até a outra que eu estava comentando com vocês, olha, agora com essa queda, vamos ver se ela foi lá nos pontos, né? Ainda não, que estava meio longe, mas é a Pendle, tá? Pendle voltando lá para a região dos 3,65, 2,85, principalmente 2,85 aqui é premium, tá, cara? 2,85 possa ser que eu busque algum trade de curto prazo em Pendle, tá? Tentando montar uma posição mais aqui embaixo nos 2,90, ok? Onde passa o maior fluxo de negociação de toda essa correção em forma de bandeira em topo, dado que é um ativo que está em uma tendência de alta,
nitidamente aqui para trás esse processo de correção. Gostaria de ver o papel corrigir mais no curto prazo, tá? Para tentar algo aí no ativo abaixo de 3,60 no mínimo. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, tá, pessoal? Análise aí das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances. Depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que, caso queiram ver análise de algum ativo em específico, é só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí para o dia seguinte. Beleza? Pessoal, ele ELET6 segue subindo em linha reta, tá? E, cara, para ser bem sincero, acho que não tá com cara de corrigir agora no curto prazo não, tá? Porque eu sempre estou de olho no tempo gráfico maior. Então, olha o que o gráfico mensal está fazendo, né? O gráfico mensal, ele manda no preço, tá? Ele acionou um pivô, não foi do gráfico diário, ele acionou um pivô do tempo gráfico mensal, que já trabalha em um canal de alta, inclusive, e o que sugere o próximo alvo do ativo, na onde? Aqui, olha. Esse é o próximo alvo de ELET6. O alvo em R$70. Tá? R$70 é o próximo alvo de ELET6, considerando aqui o gráfico mensal, estrutura de canal de alta, zona de suporte, início de um movimento de expansão, que renova a máxima histórica, acionando um pivô, sugere retorno lá para a linha da resistência desse canal de alta, que fica na faixa dos R$69. Tá? Agora vamos ver se bate algum alvo lá, projetando esse pivô anterior. Essa perna de impulsão, essa perna de correção. Não, né? Ele só crava aqui o 100% e o próximo alvo estaria um pouco mais longe, nos R$83. Show de bola. Vamos projetar só desse fundo ao rompimento desse topo. O 100% fica lá na região de 78, tá? Fica lá na região de 78. Bem interessante, ELET6. E aí aqui fica difícil de fazer alguma coisa, tá? No gráfico diário. Aí tem que jogar 15 minutos, marcar a mínima de uma barra aqui, olha. Tentar comprar no intraday caso ele volte, algo nesse sentido, tá? Mas aí é como eu digo para vocês, é algo um pouco mais dinâmico, tá? Mas o alvo lá em cima, ó, 77. Quem está posicionado, por exemplo, para médio prazo, não vejo motivo algum para sair, tá? Pode conduzir o trade. Semin que eu trouxe aqui para vocês, cara, e foda que eu tentei pegar esse ativo duas vezes no swing trade, né? Acabei ficando de fora. Tava com o gatilho um pouco mais abaixo, ele acabou não pegando e voltou a subir, né? Eu também trouxe aqui para vocês a leitura. Aqui embaixo, né, olha. Ele só manipulou esse fundo. Eu gostaria que ele viesse testar um pouco mais aqui embaixo, olha. Essa zona aqui, ele já partiu daqui, olha, e veio embora. Tá? E se a gente olha lá pelo gráfico semanal que eu comentei com vocês que era a base da análise, né, o gráfico semanal, perdão. O próximo alvo sugere Semin 3 voltando a brigar aqui, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Essa região dos 6,30 é a próxima região aí que Semin deve ir buscar. Também não vejo nada para fazer, fico atento aí na possibilidade de uma correção do papel, tá? Cara, nessa região aqui já me agrada. Agora que ele já confirmou esse movimento menor, ele voltando para a região de 5,36, eu tenho a possibilidade de uma compra em uma zona de troca de polaridade, né? Que se eu passo aqui à esquerda, olha, é uma zona antiga. Antiga sim, né? Anterior, porque não é antiga, porque ela é recente. Mas de uma zona de resistência, sendo testada agora como um suporte. Tá? Então, caso ele volte para essa região de 5,40, ficarei atento para tentar pegar uma compra aí nessa região, tá? Semin 3, MGLU inicia a correção, né? Em região de topo. Eu não vejo nada para ser feito aí. Tá? Aguardo correção no papel. Pronto que eu fico atento lá embaixo nos 9,13. Por enquanto não faço nada. Braskem segue caindo forte. Hoje mais uma queda de 4,84. Papel em forte tendência de baixa. E se perder essa região onde encontra-se nesse exato momento, abre a boca do balão, hein? O papel fica muito feio e abre espaço para voltar para a região de 3,68, tá? Ficando bem feio o cenário para Braskem. Só não vejo venda aqui, né? Isso é óbvio. Ponto para ficar atento caso o papel volte. Cara, 8,76 é um bom ponto para avaliar um reteste.
para tentar descer vendido aí no papel com um pullback, mas no momento não vejo nada para ser feito, tá? Agora um ativo que eu trouxe para vocês aqui, olha, que eu abri até um estudo hoje, mas deixa eu tirar isso aqui, que é NEO E3, tá? Tradezinho que acionou hoje na abertura, tradezinho de correção na média móvel de 9 aqui embaixo, né? Ou ativamento de bandeira de alta, perdão. Lembrando que bandeira de alta não, né? Que o padrão técnico bandeira, ele é um padrão de continuidade, né? Porque ele pode ter de baixa também, tá? Nesse sentido aqui, ele é um cenário de alta, tá? Então deu um tradezinho aqui, olha, o stopzinho está na região dos 28,03, stop de 2,94, tentando pegar um trade a favor da tendência, correção na média, acionamento de bandeira de alta, que é um padrão de continuidade, e gráfico semanal também alinhado, tá? Não é um movimento esticado, apesar de não estar na média móvel de referência de curto prazo, né? Que é a média móvel de 9 no semanal, ele não está esticado, tá? Então vejo uma boa possibilidade em NEO E3 com o próximo alvo na região dos 31,64, tá? 31,64, próximo alvo aí para NEO E3, eu vejo uma boa possibilidade, tá? De exemplo, aqui, olha, acionamento dessa bandeirinha mais embaixo e agora um novo movimento, tá? Então olhando aí para tentar pegar essa continuidade do movimento, eu vejo uma possibilidade em NEO E3, que é do setor de elétrica, que já é um dos setores que vem renovando máxima histórica e entregando lindos movimentos, tá? Esse aqui não foi pedido de vocês, tá? Eu que trouxe aqui para vocês. Outro, CPLE6, esse aqui eu já tinha, né, comentado de compra, mas aqui embaixo eu só tirei o estudo para não ficar muito bagunçado, né? Olha, mas esse último impulso aqui sugeriu possibilidade de compra em 50% dele, olha, em regiões de defesa do papel aqui, eu comentei em vídeos aqui com vocês. Então deu compra aqui embaixo, olha, quem pegou aqui já se deu bem, e novamente o papel dando mais uma possibilidade de compra aqui em cima, mesmo contexto de ENEV, tá? Cara de pullback de pré-rompimento, tá? O ativo vem numa forte movimentação de expansão, temos movimento de alta com volume comprador ascendente, temos correção com volume descendente, e ainda o acionamento aqui técnico, né? Pode usar de setup, enfim, de pullback, seja lá como que chama o nome disso, né? Na região dos 12,81, com stop nos 12,50, que pode ser o tradezinho de correção nas médias. E lembrando que isso aqui é renovação de máxima histórica, tá? Se sair um pivô aqui, é renovação de máxima histórica. E eu só achei interessante, que eu não gosto muito desse modelo aqui em si, com esse contexto de estar na cara do topo aqui em cima. Olha. Então é uma correção, mas está na cara do topo, tá? Então eu não gosto muito. Eu só estou comentando com vocês pela ótica do gráfico mensal, tá? A gente está entrando aí próximo do fechamento do mês de setembro, e vocês sabem que eu gosto de fazer isso, mesmo sendo para swing trade, no fechamento do gráfico mensal, pegar ali alguns estudos e levar isso para swing trade, tá? Então CPL6 é muito mais com o intuito do gráfico mensal, tá? Vai sair um pivô com renovação de máxima histórica próximo às médias, um ativo que já trabalha numa fortíssima tendência de alta, passa aqui 3, né, agora setembro, basicamente 4 meses ainda dentro dessa lateralidade em topo. Então, movimento de expansão, correção no tempo, que é uma correção lateral. O rompimento dessa região da resistência, nesse caso, sugere a possibilidade de continuação do movimento, tá? Até porque a gente consegue perceber muito mais volume comprador do que de venda aí dentro do papel, tá? Então tem tempo semanal também alinhado, não está esticado, o próprio tempo gráfico diário também não está esticado, né? As médias aqui estão caminhando bem juntas. Vejo um bonito contexto em CPLE6, ok? Agora isso é a questão, como é que eu não prestei atenção nisso no vídeo já de sábado, né? Doideira, né? A gente vê que às vezes até com bastante tempo de mercado acaba passando algumas coisas, né? Mas achei hoje, tá? Vi hoje aí, achei interessante. Honey 3 não vejo nada, né? A gente já comentou de possibilidade de compra aqui embaixo. Quem pegou já está dentro do trade, é mais manutenção de posição.
não vejo nada para fazer, tá? Outra tentativa, por exemplo, de compra, aí só em 7,80, tá? Aqui nessa região não estou disposto não. Porque o papel já está próximo a uma região de alvo, que é lá em cima, de região de resistência dos 9,15. Então eu não vejo mais possibilidade de compra onde ele encontra-se nessa região nesse momento, tá? Porque, olha, ele já está em zona de resistência. Tá? Então eu tentaria comprar uma correção um pouquinho mais ampla desse gráfico semanal, lá na região dos 7,70, 7,50, por exemplo. Mas nesse momento eu não vejo nada. Os Minas também não vejo nada, já está rolando um estudo do semanal que eu já trouxe para vocês, né? Quem comprou aqui embaixo teve possibilidade de saída parcial de até 15%, processo de correção, só subir o stop para o zero e tentar carregar até lá em cima nos 5,50, tá? Por enquanto papel travado, mas lembrando que a tendência ainda do ativo é uma tendência de baixa. Tende 3, mesma situação, papel sobe bonito, mas não vejo nada para fazer, fico atento aqui em regiões de correção para procurar alguma coisa no papel, tá? Então fico atento aqui nessa região, olha, dos R$25. O papel voltando, testando essa região, eu fico atento para tentar fazer alguma coisa, tá? E aí vale aqui, ó, tanto essa região dos 25, quanto aqui embaixo são boas zonas para procurar por validações de compra, tá? Essa daqui, olha, dos R$24 também, tá? São a zona aqui que eu fico atento aí para Tende 3 nesse momento, tá? Apesar de ela estar com cara de bandeira no gráfico diário, se eu jogo lá no gráfico semanal, eu já não acho que está alinhado semanal e diário, tá? E eu gosto de operar com o semanal e o diário alinhado. Então eu gostaria de ver esse semanal dar mais uma descansada aqui, olha, nessa região dos 24,80. Até para dar uma descansada no estocástico também, o RSI também, deixa eu ver no diário. Seria imaginar essa correção do ativo mais aqui embaixo nos 23,80. Seria ver o RSI descansar até a região de 50 aqui também. O estocástico no diário já está ficando bem legal, tá? Vale a pena aí ficar de olho, eu só não vejo nada para fazer nesse momento mesmo. Suzano, tá? Foi estopado aqui, aquele tradezinho de tentativa de compra, né? Lembra que eu falei para vocês aqui, olha? Um stop aí de 2,80, tá? Estopado hoje. Cara, para longo prazo, não gosto do papel não, tá? Tecnicamente, assim, cara, só lá em R$45. Nessa zona aqui ainda não vejo nada interessante, tá? Ficaria atento mais lá embaixo nos 45. No momento não vejo nada que chame atenção. Agro 3, mesma situação. Não gosto do papel, acho o papel muito travado. Para longo prazo ficaria atento mais nessa região aqui, olha, dos R$17, tá? Por enquanto eu não vejo nada. A não ser que o papel faça um baita de um movimento expansivo e aí ok. Confirme volta de fluxo comprador de verdade e na correção eu busco por compras. Também é uma possibilidade, mas nesse momento não vejo absolutamente nada, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero poder ter ajudado vocês com mais esse conteúdo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal.